Olá, crianças! Eu sou a professora Malu e estou aqui com a intérprete Débora para trabalhar mais um tema com vocês. Vamos lá? Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo trabalhar gêneros textuais. O foco do estudo serão poemas e poesias, nossos poetas e poetisas. Então, hoje nós vamos conhecer alguns poetas. Alguns a gente já apresentou aqui nos nossos encontros. Vocês se lembram o que é um poema? Poema é um gênero textual. É uma forma de redação, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poieo, que significa fazer, criar, compor. O poema é bastante variável, seja em relação ao seu estilo, extensão ou temática. É possível, por exemplo, encontrarmos um haikai de apenas 3 versos sobre o salto de uma rã ou um soneto de 4 estrofes sobre o amor. O poema pode ter rima. Nós já vimos o que é rima, lembram? Então, o poema, pode ser definido como um texto em que a linguagem é explorada em suas mais variadas dimensões, dos seus aspectos, tanto sonoro quanto visual. No poema, mais do que em outros gêneros textuais, a linguagem vai além da sua função meramente comunicativa, transformando-se em um objeto artístico. Legal, né, gente? Por isso a gente encontra poemas de todo jeito. E hoje nós vamos conhecer um poeta muito especial e que ele brinca com as palavras com muita facilidade. Então, o poema, só lembrando, geralmente apresenta estrofes, né? E versos. Os versos formam a estrofe. A gente já viu isso também. Então, um poema é composto por versos. Cada verso compõe estrofes. Estão lembrados? Então, nós temos poemas com 4 versos. E aí, nós temos uma estrofe. Então, essa estrofe, ela pode ser, dependendo da escolha do poeta ou poetisa, podem ter 3 estrofes, 4 estrofes, 8 estrofes. Tem poemas com mais de 20 estrofes. Nós temos uma poetisa que nós vamos apresentar hoje para vocês, que os poemas dela têm muitas estrofes. Então, a rima, nós já vimos, o que é rima. A rima é a repetição de um som vocal ou consonantal que ocorre a intervalos regulares dentro do poema. Mas só lembrando, para que um texto possa ser chamado poema, ele não precisa ter versos, estrofes, rimas. Há, por exemplo, poemas que não são escritos em verso, os chamados poemas em prosa. E da mesma forma, é possível escrever poemas sem rima. Viu como é legal? Então, gente, olha que bacana. Então, quando escrevemos poema, não necessariamente devemos ficar presos aos critérios. Então, o poema é algo que você sente e você escreve. Legal, né? E eu trouxe, então, como eu disse para vocês, alguns poetas e poetisas. Alguns são escritores de livros muito famosos, mas que também, escreveram poemas. Vamos conhecê-los? O primeiro deles
É Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele nasceu em 1916 e morreu recentemente, em 2014. Foi um dos principais poetas, né, da atualidade, autor de versos nos quais elementos regionais do Pantanal aparecem. Manuel nasceu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Então, Manuel de Barros não está mais conosco, mas eu trouxe um poema bem legal para vocês conhecerem. Um fragmento do poema, né? Então, a professora depois pode pegar o poema na íntegra e apresentar para vocês. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Que legal, vocês viram? Formado por estrofes. Então, em cada estrofe aqui, tem 2 versos. Só a última estrofe que tem mais versos. Tá vendo como não é uma regra? Depende do desejo do escritor, do poeta, na hora da escrita, da produção. Muito bacana, gostaram? E tem tantos outros poemas, né, que depois vocês podem conhecer, pedir a professora para trazer, ler com vocês, e vocês vão se apaixonar também por Manuel de Barros. O outro a gente já viu aqui, Vinícius de Moraes, o poetinha. O apelido dele era Poetinha. Então, Vinícius de Moraes, ele nasceu em 1913 e morreu em 1980. Foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova. Bossa Nova foi um movimento musical que surgiu nos anos 50. Ele foi também dramaturgo e diplomata. E entre os maiores sucessos, eu até já cantei um pedacinho da música aqui para vocês. Nós temos a letra Garota de Ipanema, que foi composta com o Tom Jobim no ano de 1962. Eu trouxe, né, já nos dias atrás para vocês alguns poemas do livro A Arca de Noé. Estão lembrados? Que tinha o leão, o pinguim, e aí a gente vai ver o elefantinho, que é um dos poemas que eu gosto muito. Então vamos ver o vídeo? Elefantinho, Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho, andando pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado. Encontrei um passarinho. E eu trouxe também a letra. Olha só, esse poema é do ano de 1970. Olha, gente, quantos anos já tem esse poema? E esse poema foi também musicado para o musical A Arca de Noé. Então, onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Lembram desse poema? Ah, mas por que eu trouxe o elefantinho? Né? Para vocês estabelecerem relação do poeta com o texto escrito que vocês já conhecem, né? Pelo menos eu já apresentei para vocês. O Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Outro poeta, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira
nasceu em 1886. Muito antigo, gente. Os poemas do Manuel Bandeira ainda estão muito atuais. E ele morreu em 1968, no ano que eu nasci. E foi um dos mais importantes escritores da primeira fase do modernismo e um dos pontos mais altos da poesia lírica nacional. É considerado um clássico da literatura brasileira do século XX. Foi também professor de literatura, foi crítico literário e crítico de arte. E também ocupou a 24ª cadeira da Academia Brasileira de Artes. Chique, né, gente? Olha que legal. E olha, ele é do ano de 1800, gente. Que bacana. Então, eu trouxe um poema muito conhecido do Manuel Bandeira para vocês. E ele tem uma certa musicalidade. Ele tenta acompanhar o ritmo do trem de ferro. Será que a gente vai dar conta? Vamos ver se a Débora consegue me acompanhar? Vamos tentar. A gente não vai fazer tão rápido, tá? Porque a Débora precisa dar conta de acompanhar, né? Interpretar o nosso texto. Mas vamos lá? Então, com vocês, Café com Pão, Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre cerca, e seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Oh! Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho. Ai, que vontade de cantar! Oh, quando me prenderam no canaviá, cada pé de cana era um oficiar. Oh, menina bonita do vestido verde, me dá a tua boca para matar minha sede. Oh, legal, né? Vamos aprender o poema e depois andar como um trenzinho recitando. Vai ser muito legal, vai ser uma brincadeira muito legal. Aqui também é só um fragmento do poema. Então, a gente tem que conhecê-lo na íntegra, né? E a gente vai fazer isso na sala de aula. Outro, Pedro Bandeira. Pedro Bandeira ainda está vivo, ainda produz muitos textos e eu acompanho sempre o trabalho do Pedro Bandeira também. O Pedro Bandeira nasceu em 1942 e é um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Ele recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 1986, né, que ele foi premiado, e depois ele ganhou a medalha Honra ao Mérito Brás Cubas, na cidade de Santos, em 2012. Então, é um poeta muito premiado. E Pedro Bandeira nasceu na cidade de Santos, em São Paulo, no dia 9 de março do ano de 1942. E eu trouxe um poema do Pedro Bandeira que eu gosto muito. Você viu? Manuel Bandeira, agora Pedro Bandeira, eles não têm nada, né, de família, não. Então é só o sobrenome mesmo. Irmão menor, Pedro Bandeira. Irmão menor é pior que catapora. Irmãozinho é pior do que carniça, é pior do que injeção. Mexe no que é meu, rabisca meu caderno, perde meu carrinho e eu fico de castigo se lhe dou um safanão. E não vem achar estranho só porque dei uma surra no danado do moleque que xingou o meu irmão. Eu posso xingar. Os outros, não. Eu posso. Os outros, não. Então, eu defendo meu irmão com unhas e dentes. Gostaram? Irmão menor. Irmão menor é custoso mesmo? Vocês têm irmãozinho menor? Eles dão trabalho? Ai, pois é. Eu tenho alguns irmãos menores. Olha o outro poema que eu trouxe dele para vocês. Tô com dor de dente,
dor de dente, dor de dente. Como dói o dente, dói o dente, dói o dente. Falar para a mamãe? Jamais. O dentista dói muito mais. E você? Tem medo de dentista? Não, não precisa ter medo de dentista, não. É preciso ir ao dentista. É preciso escovar os dentes todos os dias, porque aí o dente não vai doer, né? Agora eu trouxe outra poetisa que está ainda viva junto com a gente, que escreve muita coisa legal também. Trouxe Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em 1931. É uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. É autora do livro Marcelo Marmelo Martelo e foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Ela nasceu em São Paulo, então ela é paulista. E ela ainda escreve muita coisa legal até hoje. E eu trouxe esse poema, esse fragmento do poema para vocês. Pessoas são diferentes. E nós somos diferentes mesmo, não somos? Cada um é de um jeito, mas ninguém é melhor do que o outro. Então vamos lá. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma gosta de gelado, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Vocês viram? Aqui a gente tem um poema rimado. Então a autora teve o cuidado de fazer rimas das palavras com um final parecidos. Olha, quentes, rentes, tentes, né? Então a rima presente no poema. E eu trouxe para vocês também Cecília Meirelles. Não podia deixar, né, de trazê-la hoje para vocês. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e morreu em 1964. Foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros e nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Não podia deixar de trazer a Cecília novamente para vocês. Nós vimos Cecília Meirelles, A Língua do Inhém, vocês estão lembrados que a gente trabalhou aqui? Então, e hoje eu trouxe Tanta Tinta. Tanta Tinta é um poema do livro Ou Isto ou Aquilo. Vamos ver se vocês gostam? Menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desaponta. A tontinha tenta limpar a tinta. Menina tonta, não viu a tinta da ponte. Gostaram? Já pensou? Vamos fazer uma pintura? Todo mundo poder pintar algo bem alegre, bem legal? Então, menina tonta, toda suja de tinta. Por que ela se sujou? Porque ela sentou na ponte ainda a tinta molhada. Então, a tinta, grudou na menina. E não podia ser diferente trazer para vocês Cora Coralina. Eu tinha que trazer uma poetisa aqui, né, de Goiás para vocês conhecerem. E foi a
Cora Coralina, que eu falei para vocês que a maioria dos poemas tem muitas estrofes, ou seja, carregadinha de versos. Cora Coralina nasceu em 1889 e morreu em 1985. Foi uma poetisa e contista brasileira. Contista é a pessoa que escreve contos. Tem vários contos da Cora que a gente vê. A moeda de ouro que o pato engoliu. Tem uns contos muito legais. O prato azul pombinho. Então, é uma literatura muito legal. E o que é mais interessante, né? Cora começou a publicar as suas produções depois dos 70 anos de idade. E eu trouxe um documentário que vocês vão ver já já sobre Cora. Ana Lins dos Guimarães Peixoto era conhecida também como Aninha e, o pseudônimo de Cora Coralina. Ela nasceu aqui pertinho, na cidade de Goiás, no estado de Goiás. É um dos nomes mais respeitados no mundo em relação à poesia. Então, Cora Coralina é um nome que é sempre lembrado pelos poetas, poetisas. Então, e tem o Museu Cora Coralina, que vocês vão conhecer agora nesse documentário. Então, Cora também era uma pessoa que adorava fazer doces cristalizados. E hoje, a Casa da Ponte é um lugar visitado por pessoas do mundo inteiro. Todos querem conhecer a casa de Cora na cidade de Goiás. Então vamos ao documentário? Cora Coralina é a velha musa goiana. Cora Coralina é a cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida. A história de Cora Coralina é uma história muito linda, né? A Cora nasceu nesta casa. Aliás, a mãe da Cora nasceu nesta casa. Essa casa foi adquirida pelo tetravô dela. E desde 1804 que pertencia à família, foi até 1985. É uma das poucas casas que preserva sua arquitetura vernacular. Então é importantíssimo para o Brasil preservar essa casa como imóvel, imóvel tombado. E além de tudo, a história da Cora Coralina. Ela saiu daqui em 1911, morou 45 anos no estado de São Paulo. Em 1956 ela volta. Ela dizia que todos chamavam de volta a cidade. Que a cidade chamava, os morros, os sinos, os pássaros, o rio. Então ela voltou às suas raízes. Ela queria oferecer alguma coisa para a cidade. Ela ofereceu toda essa poesia, essa magia que vocês conhecem. Projetou Goiás para o mundo. Qualquer lugar do mundo que você vai, você fala, eu sou de Goiás. E as pessoas perguntam, a terra de Cora? Então, ela projetou Goiás para o mundo. A casa era quase que caindo na cabeça dela. Toda escorada. Telhado escorado, parede escorada. Ela não tinha telefone, ela não tinha televisão, ela não tinha rádio. Ela não tinha nenhum desses aparelhos. A geladeira amarela era uma estante. Ela mandava você pegar um livro para ela, tá dentro da geladeira. Aí você abria a geladeira, estava lá. Então ela já ultrapassou os limites da Serra Dourada, hoje ela é do mundo. Então preservar a sua memória, nós estamos preservando a história dessa cidade, estamos preservando a cultura, a literatura, principalmente a literatura goiana. Na casa que abriga o Museu da Escritora, os muros desabaram e a lama invadiu tudo. E mais uma vez, a ajuda preservou um dos maiores patrimônios, fotos e manuscritos. Todos os muros de pedra que margeiam o rio, essa casa em frente, outras casas lá para baixo,
todas foram atingidas pela enchente, inclusive a parte de calçamento. Foi a Lei Rouanet. Através do IPHAN, fez todo o projeto e solicitou que a Casa de Cora fosse a proponente para receber esses recursos da Eletrobras. Foi a Eletrobras que foi a patrocinadora. Então nós recebemos esse recurso e fizemos toda essa recuperação do centro histórico. No nosso caso aqui de Goiás, a Casa de Cora Coralina, a lei, ela nos ajuda muito. É uma lei importantíssima para a preservação do patrimônio. Nós fomos beneficiados e todos os recursos foram muito bem aplicados e graças a esses recursos que nós pudemos recuperar grande parte do patrimônio que foi atingido pela enchente e a manutenção dessa própria Casa de Cora Coralina. Eu aconselho vocês a lerem a obra dela, porque vocês vão perceber que grandiosidade de pessoa que passou por esse planeta e deixou tanta coisa boa para nós. E aí, gostaram? Muito bacana a gente poder reviver essas informações, não é mesmo? E aí eu trouxe um poema de Cora para vocês. Claro que eu não trouxe um com várias estrofes, porque a gente demoraria muito para ler aqui. Mas pergunte à professora se ela pode ler para vocês os contos de Cora que estão disponíveis também, né? Então no livro Vintém de Cobre a gente tem vários poemas e que eu acho que é bem legal a gente fazer uma visita nessa literatura. Então vamos ao poema? Assim eu vejo a vida. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Legal, gostaram? Então, olha só, hoje vimos três poetas e 3 poetisas, mas a gente pode conhecer muito mais. Então, sempre, que você for ler um texto, primeiro, descubra quem é o autor. E se você já tem informações sobre esse autor, é muito importante a gente saber quem está escrevendo o texto, conhecer um pouco da sua história. E foi isso que a gente fez aqui hoje. E tem atividades no portal Conexão Escola. Acessa lá, vamos fazer as atividades e aprender muito mais. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós relembramos as características do poema, que o poema pode ser composto por versos, estrofes, rimas, e conhecemos alguns poetas e poetisas, inclusive uma poetisa goiana, aqui da cidade de Goiás. E por hoje é só, crianças. E até a próxima. Vamos aprender muito mais juntos. Beijo! Tchau, tchau!